E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre traços de caráter. Deixa eu colocar aqui. Esse nome bonito aí, William Helsch. William Helsch, ele fazia parte da escola de psicanálise de Viena, lá por volta de 1930, eu acho, mais ou menos, né? Que foi a grande escola de psicanálise fundada por Freud. Freud, qual foi o grande entendimento de Freud? É porque até Freud, as pessoas, o mundo entendia que o ser humano era como um animal comum e ele funcionava como uma máquina. Então o ser humano tinha peças. Então a medicina começou a ser desenvolvida, não é desenvolvida, né? Porque começou lá atrás com Hipócrates, mas a medicina começou a ser aperfeiçoada na compreensão de como essas peças funcionavam. Então, nós éramos um corpo, era assim. Só que Freud, que era médico, ele começou a ter uma percepção um pouquinho mais aguçada e profunda a nosso respeito. Ele começou a perceber que existia uma interação, uma interferência, uma influência muito grande da nossa percepção, ou seja, as pessoas, apesar de terem as mesmas peças, elas funcionavam diferente. Por quê? Porque elas percebiam a vida diferente. Porque elas tinham histórias diferentes e isso interferia na forma do funcionamento das pessoas. Foi isso. E assim começou a escola de psicanálise. E nesse grupo tinha um cara chamado William Helsch. E o que Helsch fazia? Ele acompanhava também os atendimentos de Freud e ele foi vendo o quê? Ele foi pegando os casos que Freud não conseguia resolver e continuou acompanhando essas pessoas. E começou a perceber que essas pessoas, ou seja, que todo mundo se enquadrava em grupos específicos. Existiam grupos assim que as pessoas se assemelhavam nas suas respostas, no jeito de enxergar as coisas, na sua dor de estimação. E ele começou a dividir essas pessoas em grupos. Aí começou a perceber, ele deu um outro passo, ele começou a perceber que essas pessoas que tinham essas respostas que pareciam, né? Ele começou a ver que essas pessoas tinham um corpo semelhante também, tinham traços no seu corpo que eram semelhantes. Ou eram pessoas que eram muito esguias, muito magras, ou eram pessoas que eram mais redondinhas, ou eram pessoas que eram mais atachadinhas, ou eram pessoas que eram mais equilibradas. Enfim, ele começou a enxergar no corpo a expressão daquilo que as pessoas sentiam. E ele criou então os traços de caráter. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E até aqui eu coloquei a imagem do Divertidamente. Já assistiu esse filme? Divertidamente? É muito maneiro. Eu até falo para você assistir novamente hoje que você vai entender outras coisas. E ali começa a mostrar como é que a mente dela funcionava. E você lembra que tinham 5 bonequinhos na sala de controle da mente dela? Ali está a representação dos 5 traços de caráteres de William Helsch. Ou seja, nós temos o esquizoide, né? Que é aquele fininho assim, aquele magrinho, magrelo. Nós temos, eu estou falando aqui porque o pessoal não está vendo, mas estão seguindo o primeiro aqui. Nós temos o esquizoide, nós temos na ordem aqui o masoquista, que é o nervoso, aquele vermelhinho. Nós temos aquela nojinho, que é a rígida. Nós temos a oral, que é tristeza, né? Botaram lá. E nós temos a psicopata, que é, no caso aqui, a joy. Agora, não se assustem com os termos, tá? Psicopata não é alguém que vai fazer mal para você, não. É um termo científico onde foram divididos esses 5 traços que estão presentes em mim, em você.